eu saúdo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Casinha Eranos. Hoje o tema abordado é a jornada do herói. Antes, porém, eu quero lhes pedir uma gentileza, para que você ajude o nosso canal a ganhar uma certa notoriedade na plataforma. Para isso, se você se identifica com o nosso canal, se você gosta do nosso canal, nós vamos pedir para você que você se inscreva no nosso canal. Dê o seu ok, faça os comentários e as suas perguntas. Isso vai fazer com que o nosso canal ganhe um certo destaque e outras pessoas que têm a mesma afinidade que nós, a busca da verdade que liberta, poderá acessar mais facilmente o nosso canal. Podemos contar com você nessa jornada? Tenho certeza que sim, e desde já um profundo agradecimento a todos vocês. Então vamos hoje, direto ao nosso assunto de hoje, que é a jornada do herói. A jornada do herói foi concebida e esquematizada em 1949 por Joseph Campbell, a partir do seu livro O Herói de Mil Faces. Campbell foi escritor e dedicado buscador dos inúmeros mitos espalhados pelas mais diversas culturas. Percebeu marcantes semelhanças entre os diversos mitos, e isso levou a cunhar o termo monomito, um único mito. A estrutura inicial da jornada do herói de Campbell possuía 18 estágios divididos em 3 atos, sendo estes a partida, a descida e iniciação e o retorno. Este conhecimento proposto por Campbell tornou-se um instrumento útil para outras abordagens, a psicológica, a motivacional, como ferramenta de marketing, em especial no mundo cinematográfico. Nesse contexto cinematográfico surge Christopher Vogler, que em 1992 lança o guia A Jornada para o Escritor, Estruturas Míticas para Novos Escritores, uma espécie de protocolo para os novos escritores seguirem a jornada do herói. O próprio Joseph Campbell assessorou George Lucas nas filmagens de Star Wars. As 8 etapas de Campbell foram agregadas então em 12, mantendo a sua coesão inicial. Mas o convite do canal Casinha Eranos é fazer uma correlação entre a jornada do herói e a alma humana. Fazer a ponte entre os desafios enfrentados pela personagem principal, o herói, e os desafios que todos enfrentamos ao aceitar a proposta de desenvolvimento da nossa própria consciência. Mas afinal de contas, o que é um herói? Herói vem da palavra eros do grego. Eros, que é a terceira pessoa da trindade divina primitiva dos gregos. Explicando o que é essa trindade primitiva. Antes da organização chamada de cosmos pelos gregos, havia o caos, uma desorganização. Esse termo é equivalente ao mula prakti dos hindus. Existia ainda a essência, mas não existiam as formas organizadas. A forma organizada ganha o nome de cosmos. E a primeira trindade do cosmos é exatamente Urano, Gaia e Eros. Voltando aqui então. Urano, o céu. Gaia, a terra. E Eros, a força criadora, a força que une o céu e a terra, como se fosse uma linha vertical, unindo a consciência divina e a consciência terrena. Eros, então, é a força criadora, é o Deus do amor. Portanto, o herói é aquele que se doa por amor, fazendo essa conexão entre céu e terra. Uma palavra semelhante, que tem a mesma função praticamente, é a palavra samurai. Significa aquele que serve. Serve o quê? Serve o código Bushido japonês, o código Wujitao, em chinês, que é uma espécie de um código de honra de todos os samurais, que então serviam por amor, serviam os mais fracos, os mais humildes, protegendo, mantendo a verdade, a ética. Alguém pode dizer, mas não existe mais samurai assim. Sim, infelizmente não, mas a proposta inicial era essa. Da mesma forma que a proposta inicial de Eros não é questão erótica, sexualizada, mas sim o amor divinizado, desculpe. Então, o herói é filho de um deus com uma mortal ou de uma deusa com um mortal. São chamados de filhos dos deuses e também filhos do homem, parte divina e parte humana. Aqui nós temos a figura de 3 heróis. Em cima à esquerda, Hércules matando o leão de Nemeia, dentro de uma caverna. Olha a caverna aparecendo de novo aí. Embaixo, Teseu matando um minotauro, dentro de um labirinto, uma espécie de caverna também. E por que ele está matando o minotauro? Observe que o minotauro tem o corpo de homem, mas a cabeça de animal. Onde estariam as ideias, a inteligência, está a parte animal. Então ele é um ser que precisa ser destruído. E ele é exatamente o oposto do centauro. O centauro é aquele
Ser que é metade cavalo e o dorso e a cabeça de homem. Ou seja, as ideias, a inteligência está na cabeça humana, que coordena o corpo animal e não o contrário. Porque o animal tem instintos, nós temos inteligência. E à direita, Ulisses, o Odisseu, que após a guerra de Troia volta para Ítaca, e vamos falar muito disso hoje, e nessa viagem ele passa pela Ilha das Sereias. E as sereias têm um encanto, elas cantam e encantam os marinheiros que se jogam no mar e morrem afogados. Ele queria passar por essa prova, por esse teste. O que ele faz então? Pede para que os seus marinheiros tapem os ouvidos com cera e que o amarrem no mastro do navio, para que ele possa ouvir o canto, mas não ser seduzido pelo canto. Observe que o mastro está exatamente na posição de Eros em relação a Gaia, Terra. Ele está na posição vertical, então está se unindo ao herói dentro dele para enfrentar uma proposta, um desafio exterior. Continuando, portanto, jornada do herói é o caminho daquele que é metade Deus e metade mortal. Metade Deus, metade mortal, já ouviram falar de alguém assim? Mas o que é o homem, senão uma consciência de origem divina, vagando pelo mundo mortal, em busca de sua autoconscientização? A alma é o próprio herói, na busca de sua espiritualização ou encontro com Deus. Mas o que é um mito? Algumas definições de dicionários. Forma representativa de fatos ou ícones históricos, idealizados pela literatura ou pela tradição oral. Crença construída sobre algo ou alguém. História fantástica sobre algo ou alguém, normalmente excessiva e deturpada pela imaginação ou pela imprensa. Expressão figurada, não real, de algo, uma alegoria. Modo idealizado de representar um momento da humanidade. Mas o que seria um mito pelo prisma filosófico, sagrado, oculto, esotérico, que são instâncias mais profundas da verdade que estamos buscando? Recorremos então a Aristóteles, filósofo grego que viveu entre 384 e 322 a.C. O que nos dizia Aristóteles? Tudo aquilo que há no mito, o herói, o anti-herói, os mestres, os monstros, os lugares onde se passa o mito, as armas, as virtudes, enfim, tudo o que existe no mito é apenas uma coisa: você. Quando se lê um mito, é a leitura de si mesmo. Essa é a proposta da casinha Eranos ao ler A Jornada do Herói. Mas qual a ligação entre o herói e o homem comum? Quando fazemos essa palestra presencialmente, muitos perguntam para nós: por que se utiliza da figura de um guerreiro, de um conquistador, para simbolizar tão sutil relação entre o homem e a sua alma? Não seria mais prudente usar um professor, um filósofo, um monge, já que estamos falando do mundo metafísico? Quem nos responde isso é Morihei Ueshiba, mestre em artes marciais e criador do Aikido. Ele diz: aquele que vence o inimigo é vencedor. Aquele que vence a si mesmo é invencível. É preciso ser um guerreiro para enfrentar as trevas e levar luz ao seu interior. É disso que se trata o jornada do herói. Você mergulhar na sua própria interioridade, que você ainda não conhece. E para fazer isso, você tem que ter características de um guerreiro, de um herói. Porque não é fácil encarar as próprias sombras e dar solução a todas elas. Se fosse, não estaríamos aqui ainda até hoje. Caracterização do herói. Duas características são fundamentais no herói: o nascimento ou infância diferenciados e uma morte trágica ou violenta. Aqui à esquerda embaixo temos a figura de Hércules, ou Heracles para os gregos. Hércules ou Heracles é o fruto de Zeus com uma mortal Alquimena. Acontece que Hera, esposa de Zeus, já não suportava mais as suas traições e resolve então dar um fim a esse fruto do amor de Zeus e Alquimena. E ela coloca então no berço do garoto duas serpentes. Mas Hércules é um herói, já tem a semente do herói, então ele mata as duas serpentes. Venhamos e convenhamos, é um nascimento, uma infância diferenciada. À direita embaixo, Prometeu, aquele que trouxe a luz aos homens, luz, inteligência. E o que acontece? Isso era contra a vontade de Zeus. Zeus não queria que os homens tivessem luz. Então Zeus, com punição, a Prometeu, faz com que ele seja acorrentado numa rocha, numa cadeia de montanhas. E todos os dias
A ave vem, a águia vem e come o seu fígado. À noite, ele se regenera. Na manhã seguinte, novamente, a águia vem comer o seu fígado. À noite, de novo se regenera. E assim fica indefinidamente. É uma espécie de uma morte continuada. Pior que talvez uma morte que tem um início e um fim. Acontece que esse martírio de Prometeu só tem final quando Hércules o liberta. A jornada. Vamos à jornada mesmo. Temos aqui a imagem de um relógio analógico, simulando as 12 horas, os 12 momentos da jornada do herói. Então vamos dar início. A jornada propriamente dita. Hora 1, vida normal e a proposta. Quando nós estamos com algum problema, nós estamos com a vida relativamente em ordem. No trabalho, em casa, com os amigos, tudo ok. Mas surge em você alguma coisa interior, algo que torna-se uma inquietude interior, algo que está te incomodando, parece que uma espécie de um vazio. Mas você não dá muita bola para isso, porque na realidade você é muito preso à zona de conforto. Então você não dá bola para isso. Você vai dizer, não, isso amanhã passa, logo passa. Essa é a hora 1, falando com a sua alma. Na jornada, o que ela representa? A proposta, a vida normal é a proposta. Algo abala a vida pacata. Surge um convite para sair da zona de conforto. O herói, no primeiro momento, se nega. Mas aí vem a hora 2. Você conhece alguém que já passou por aquilo que você está passando e lhe chama a atenção. Olha, é melhor você cuidar disso. Eu passei por um processo semelhante algum tempo atrás. E fui deixando para depois. Isso começou a me trazer incômodo, começou a me fazer passar por noites mal dormidas, consequentemente não rendia no trabalho porque estava com sono, cansado, vinha para casa irritado, isso destemperou toda a minha vida. Se fosse você, eu ia atrás disso, enquanto ele ainda é pequeno. É ajuda. O convencimento vem através da figura de um sábio ou mestre. Esse iniciador, amigo ou inimigo, bem ou mal, já explicamos já, lhe fornece uma arma, um artefato, uma habilidade. Exemplo, Luke Skywalker e Yoda. Os Jedi percebiam em Luke Skywalker, do Star Wars, que ele tinha semente de um Jedi. E o entregam na mão de quem? De Yoda. Yoda que vem da palavra Yod, do hebraico, que significa o quê? 10. Só que 10 é o segundo patamar de uma sequência numérica que nós podemos chamar como a década pitagórica, de 0 a 9. Depois você salta de consciência e vai ao 10. Então o que nós temos aqui? Luke Skywalker, para ter a sua semente bem trabalhada, ela é colocada nas mãos de alguém que já está um ciclo superior, um ciclo acima, para poder fazer a iniciação desse jovem. Temos também Arjuna e Krishna, no Bhagavad Gita, que é um livro interessante da mitologia ou da história hindu. Arjuna é o príncipe que deve ser iniciado. Krishna, a divindade que vem para iniciar Arjuna. Eles estão numa batalha entre os Pandava e os Kurava. E tudo que se passa na batalha, Krishna faz com que Arjuna sinta que aquilo é apenas o exterior de algo que é lá no seu interior. A causa é o interior e não o exterior. Então ele faz a iniciação para que Arjuna, primeiro, corrija essas questões internas, passe pelos desafios internos, e aí, consequentemente, o externo passa a ser uma mera consequência da paz interior. Também temos Ariadne e Teseu. Teseu entra no labirinto para matar o Minotauro. Mas como é que ele vai fazer para voltar? Se ele entrar no labirinto sem uma indicação para sair, ele se perde. Então ele fica preso no labirinto. Aí a Ariadne fornece uma habilidade, fornece um instrumento, uma corda, um cordão, que ele estende até chegar no Minotauro, destrói o Minotauro e volta desenrolando, ou melhor, enrolando aquilo que foi desenrolado antes até voltar à sua origem. Poseidon e Ulisses, aqui bem característico mesmo, algo do bem e do mal, especificamente do mal. Ulisses foi quem concebeu a ideia do cavalo de Troia, que foi o que fez com que os gregos ganhassem a guerra de Troia. Por ter tido essa ideia, ele se achava o máximo e saiu gritando para os 4 cantos que ele era tão bom que não precisava mais dos deuses. E um dia ele faz isso na praia. Então surge das águas do mar. As ondas se transformam na figura de Poseidon, que então questiona. Ah, então você, mortal, acha que você não precisa mais dos deuses? Você é altamente capaz. Ok, mas para voltar para Ítaca, a sua terra, você passará pelas minhas águas, pelo meu território. Aí você verá se você não precisa realmente dos deuses. E por que bem ou mal? O bem ou mal é uma das questões mais profundas que nós podemos ter na nossa vida. O que é o bem e o que é o mal? É muito fácil nós refletirmos quando a questão é uma questão muito simples, muito superficial. Por exemplo, você está na fila de um mercado, na padaria,
alguém está na sua frente e ao puxar o celular do bolso cai um tanto de dinheiro no chão. Você pode agir pelo bem, pela ética, e avisar a pessoa que ela derrubou o dinheiro, ou pegar esse dinheiro e devolver imediatamente para ela. Ótimo, você fez o bem. Mas se você resolve não fazer isso, se você resolve pisar no dinheiro, deixa a pessoa sair e você pega o dinheiro para você, você agiu pelo mal. Mas isso é claramente fácil de identificar o bem e o mal, muito embora algumas pessoas achem que tomar o que é do outro é comum. Mas quando nós descemos um pouco mais, aprofundamos um pouco mais essa questão, imaginemos que você queira agora participar da corrida de 100 metros rasos numa Olimpíada, numa competição. E você contrata um excelente técnico, eu disse um excelente técnico. Esse técnico fará de você um atleta, mas ele vai fazer, para que isso se torne realidade, ele vai fazer você dar coisas que você nem imaginava que você tinha. Vai haver momentos em que você vai detestar o técnico e vai parecer para você pessoa do mal, porque você está cansado, exaurido, esgotado, no fim do treino, ele ainda quer que você corrija a sua passada, alongue mais a sua perna, faça mais 1 ou 2 tiros de 100 metros para melhorar a sua performance. Nesse momento, ele é alguém do mal. Mas, passado algum tempo, você no alto pódio, com a sua medalha no peito, você vai olhar para trás e vai perceber que ele não foi mal, que ele fez o bem para você. Porque se não fosse aqueles exercícios mais puxados, onde você testou toda a sua resiliência, talvez aqueles milésimos, centésimos, décimos de segundo que fez que você fosse o campeão, não existisse. E você ficasse mais uma vez tentando. Então, bem e mal, luz e trevas, são polaridades de uma mesma coisa, no caso, consciência. A polaridade é um dos 7 princípios herméticos que falaremos muito nesse canal e teremos um dia o prazer de falar só sobre eles. Aguardem. Continuando, a hora 3, a partida. Observem que no nosso relógio aqui, a hora 3 separa o mundo consciente, a luz, do mundo inconsciente, a sombra. Você faz um mergulho no seu inconsciente, no seu subconsciente. Você precisa conhecer, levar luz às suas trevas. Então o herói passa nesse momento por um portal. Adentra o campo que está fora dos seus limites até então conhecidos. Uma viagem para o seu interior. É a descida aos seus inférios, ao seu próprio inferno. O que diz Joseph Campbell sobre isso. Na caverna que você tem medo de entrar, está o tesouro que você busca. Você queria ficar na zona de conforto, mas alguém te alertou para você encarar isso. Você faz o primeiro passo, você desce para confrontar, para enfrentar, para conhecer, para levar luz ao seu subconsciente, ao seu inconsciente, aquilo que ainda é treva. É treva porque somente não recebeu a luz ainda. Hora 4. Começam os primeiros testes. Os primeiros embates e as primeiras vitórias. Surge assim a autoconfiança excessiva. O herói ainda é imaturo. Claro, você acabou de sair da zona do seu conforto. O universo é inteligente. Ele não vai prestar para você, não vai oferecer a você, melhor dizendo, grandes testes, grandes embates, porque você não vai dar conta. Lembra que nós falamos na nossa conversa passada? Quando você vai transmitir a verdade para alguém, tem que ser palatável, digerível por aquela pessoa. Se você der algo muito complexo, ela não vai conseguir digerir, então não vai servir para ela. Aqui é a mesma coisa. Você está começando a sua jornada. A sua luz ainda é pequena, portanto a sua sombra tem também que ser pequena. O herói projeta... hora 5. O herói projeta um vilão tão grande quanto a sua real capacidade de transpor obstáculos. Confronto entre luz e sombra do herói. Surge uma prova que derrota o herói. Ele é levado a reavaliar as suas estratégias. Abandona a força bruta para usar a inteligência, o fogo, aquele fogo de Prometeu. Nesse instante, você acha que o que aconteceu com você na hora 4 é o que vai acontecer sempre. Mas na hora 5 você desce um pouco mais a sua sombra, desce um pouco mais nos seus inférios. E essa hora 5 te traz um novo embate, uma nova lição a ser aprendida. Onde você vai perceber que o que você viu na hora 4 não serve agora. Você tem que ter algo mais. Nesse caso, a inteligência, o fogo foi fornecido aos homens por Prometeu para usar em momentos como esse. Exemplo disso, Hércules quando mata a Hidra de Lerna. A Hidra de Lerna é um monstro, vamos dizer, parecido com um dragão, só que com várias cabeças. Então, Hércules vai para matar a Hidra de Lerna e começa com sua força bruta, cortando as cabeças com a espada. Ocorre que cada cabeça que Hércules cortava surgia no seu lugar 2 outras.
Então ele percebeu que quanto mais ele matava o monstro, mais tentava matar, mais tentava destruir, mais cabeça aparecia, portanto maior ficava o monstro. Ele é obrigado a recuar, estabelecer uma estratégia, usar a inteligência, o fogo de Prometeu. Então Hércules testa uma estratégia. Ele continua com sua espada. Só que ao cortar as duas cabeças surgindo agora, ele imediatamente as queimava com fogo, com uma tocha, cauterizando, para que não surgissem ali outras duas cabeças. Assim ele consegue matar a Helena. Perseu, ao vencer a Medusa. Medusa era um ser mitológico, uma mulher com cabeça, com seus cabelos de serpente. E como fazer para vencê-la? Todo homem que tentava fazer isso, ao olhar para Medusa, se transformava em pedra automaticamente, em rocha. Então, como vencer alguém que você não pode olhar nos olhos? Você não pode fixar a sua atenção. Aí então os deuses fornecem a Perseu alguns instrumentos, entre eles um escudo que refletia a luz. Então ele entra na caverna, de novo a caverna, e procura por Medusa e se esconde. Ela vem se aproximando dele e ele olhando através da luz que o escudo era capaz de refletir, como se fosse um espelho mesmo. E quando ela chegou perto o suficiente, ele com um golpe só corta a cabeça dela. Medusa tinha cabeça de serpente. Serpente é aquele animal rasteiro que anda com o seu ventre no solo, ponto mais baixo da consciência. Mas olha que coisa interessante, ao cortar a cabeça de Medusa, da Medusa sai quem? Pégasus, o cavalo alado. O cavalo alado simboliza o quê? Simboliza o quê? As ideias altas, que batem asas e vão até o sol, até o fogo, até a essência, buscar as novas ideias. Então, o que isso diz para nós? Enquanto nós ficamos presos às nossas ideias como serpentes rastejando no chão, nós só sofreremos e o nosso ponto de vista será muito, muito pequeno, será o próprio solo. Mas você, ao deixar isso, a reviver o Pégasus que há em você, você verá as coisas de um outro ponto de vista superior, muito mais fácil e efetivo de tornar isso uma vida feliz e plena. A hora 6. Observe que no relógio é a hora mais baixa. É o mais profundo que você pode ir nos seus próprios inférios. É a hora sombria do herói. No ponto mais profundo de si mesmo. Aqui surgem duas possibilidades. Possibilidade A. O herói derrotado deverá morrer, voltar ao início. Com tudo aquilo que você aprendeu até a hora 5, você não foi capaz de encarar o seu maior monstro. A sua hora mais tenebrosa, mais sombria, mais profunda nos seus inférios. E você então volta para o início do jogo. Game over. E você pode voltar nessa vida ou numa próxima vida, mas certamente terá que voltar para cumprir a sua jornada, mais cedo ou mais tarde. Ou opção B. O herói derrotado, mas renasce, ressuscita como a fênix de suas próprias cinzas para continuar a sua saga. Às vezes nós não conseguimos passar para aquele momento e achamos que será impossível. Não, não é impossível. Talvez você tenha que se preparar um pouco mais. E pedir ajuda para alguém, para um terapeuta, para alguém que possa te ajudar de verdade, não é vergonha nenhuma. Por isso nós vivemos em comunidade, para que todos possamos nos ajudar uns aos outros e superar cada um a sua jornada do herói. Mas o que acontece então? Qual é o exemplo que nós damos aqui? Gandalf contra Balrog, o demônio na montanha Moriá, na saga do Senhor dos Anéis. Gandalf e seus amigos entram na montanha Moriá e lá encontram Balrog, o chefe dos demônios. Então Gandalf fala que seus amigos fujam, corram, que ele vai enfrentar Balrog para retardar o monstro para que eles possam fugir. E Gandalf nesse momento crava seu cajado no chão e fala: daqui você não vai passar. E ele, Balrog, entra numa luta muito feroz. Acontece que em um dado momento os dois caem no precipício. Nesse momento é dado a entender que Gandalf morreu. De uma certa forma isso. Ele morreu como Gandalf o cinzento, mas vai ressurgir como Gandalf o mago branco, mais pra frente na saga. Isso acontece conosco. Quando a gente consegue passar dessa hora 6, não sobrou quase nada de você. Mas você, por ter passado a sua hora mais intensamente escura, você conseguirá trazer à tona toda a luz que você precisou usar para enfrentar a sua hora mais escura. Hora 7 é a hora da recompensa. Que recompensa é essa? O herói renascido vence a crise mais profunda, obtendo o reconhecimento e a consciência do poder das armas, das virtudes fornecidas pelo mestre.
Você passa a entender porque cada uma dessas virtudes foi dada a você. Porque você passa a ter consciência do que serve cada uma delas. Para que serve realmente cada uma delas. E a consciência é o grande trunfo. É a grande honraria que você recebe. Quando nós passamos por essa hora mais baixa, nós sentimos aliviados. E tudo aquilo que nós passamos passa a ter sentido. Mesmo as dores, você entende que eram momentos em que você precisava se concentrar mais naquele ponto, corrigir aquela rota. O sofrimento não é algo sem intenção, é uma proposta para que você mude as suas estratégias e você supere a si mesmo. Hora 8, o desfecho. O herói ainda não está livre das provas. Aqui também existem duas possibilidades. A. O herói destrói o mal, as trevas e a ignorância. Exemplo, Teseu ao matar o Minotauro no labirinto de Creta. Ele entra com a ajuda de Ariadne, estende o cordão, o fio, executa o seu trabalho e volta recolhendo o fio. Simples, parece. Opção B. O herói é obrigado a fugir tão logo consiga superar a prova, mesmo sem destruir o oponente. Ora, quem é o inimigo da sua alma? Ou melhor, quem é o contraponto da sua alma? Se a sua alma traz luz, o contraponto é o ego, o eu inferior. Você não precisa destruir, nem pode, nem deve destruir o seu ego, porque ele é muito importante para você, nas coisas do mundo terreno. Você vai atravessar uma rua, ele faz com que você olhe dos dois lados, para que você não tenha nenhum problema, nenhum carro te atropele, mesmo sendo uma rua de uma mão só. Você se aproxima do fogo, ele fala, pare aqui, porque até aqui é aquecimento. Para frente você vai se queimar, vai se machucar. Você vai se tirar de um penhasco, de uma casa alta, ele fala, não faça isso. Você vai quebrar a perna, vai quebrar o pescoço, porque ele quer proteger você. Ele quer que você viva na entropia, no menor gasto de energia, portanto fique preso à zona de conforto. A alma não, a alma propõe que você saia, que você cumpra a jornada do herói. Então o ego é bom para as coisas da terra, o dia a dia nosso, mas para decisões mais importantes, decisões que nos projetam como será a nossa vida no futuro, aí é a alma que vale. Isso está em Cristo quando ele diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Você não pode dar o que é de um para outro ou vice-versa. Você não contentará, nem a Deus e nem a César. Cada um tem a sua importância, a divina importância a cada um. Se apegue, como diz o Buda, na medida exata, nem mais e nem menos. Então, nesse instante, nós temos como exemplo a prova que não destrói o oponente. Ulisses, Odisseu, quando fere o gigante Ciclope Polifemo, escapa da ilha do gigante Odisseia. Na Odisseia, após ter desafiado Poseidon, ele passa a viajar pelo mar e demora 10 anos para sair de Troia e chegar a Ítaca. Mais 10 que ele ficou na guerra de Troia, ele ficou 20 anos fora. Mas durante esse processo que ele passa pelas águas de Poseidon, nos momentos ele aporta numa ilha. Essa ilha do gigante Ciclope Polifemo e seus irmãos. Acontece que Polifemo os aprisiona numa caverna. Olha a caverna de novo. E lá ele aprisiona Ulisses e seus marinheiros e todos os dias ele devorava um marinheiro no seu jantar. Ulisses percebe então que o destino deles é muito triste ali. Ele começa a tecer uma estratégia. Ulisses é inteligente. Foi ele que concebeu o cavalo de Troia. O que faltava a Ulisses na jornada era humildade. Se assim não fosse, ele não teria desafiado os deuses e estaria em casa já. Mas isso lhe custou uma jornada a mais, para aprender a humildade. Então ele começa a conversar com os seus marinheiros, estabelece o seguinte plano. Pegam um tronco de uma árvore e fazem dela uma grande lança. E combinam que num dia desses, num jantar, eles vão embebedar Polifemo e vão matá-lo com essa lança e tentar fugir. Ocorre que Polifemo todos os dias fechava a entrada da caverna com uma grande rocha, que os homens não seriam capazes de removê-la. Então eles tinham que entender o seguinte, eles tinham que ferir Polifemo o suficiente para que ele mesmo abrisse essa passagem que eles pudessem fugir. Acontece que Ulisses era um cara muito inteligente, muito hábil. Então ele foi conversando e foi ganhando a confiança de Polifemo, foi ganhando a simpatia de Polifemo. E Polifemo pergunta então, ou diz nessa conversa com Ulisses, pequeno, gostei de você, pequeno. Eu vou lhe conceder um favor. Vou devorar você por último. Que bom, né? Então Ulisses fala, tá bom, ok. Eu gostei de você, pequeno. Qual é o seu nome, pequeno? Ulisses inteligentemente fala, meu nome? Meu nome é Ninguém. Ok, Ninguém. Você será o último a ser devorado.
E na noite da festa, então, estão lá dando vinho, embebedando Polifemo, chega o momento que eles pegam essa estaca, essa lança e cravam no olho do Ciclope. Ele sai urrando de dor e procurando o que tinha acontecido, ele abre a passagem, a saída, tira a rocha que prendia os homens na caverna, os homens escapam e ele sai gritando. Polifemo sai gritando: socorro, socorro! Ninguém me feriu, ninguém me feriu. Os irmãos iriam escutar isso. Olha, se ninguém te feriu, você está bêbado, vai dormir. Mas ninguém me feriu, ninguém me feriu. Se ninguém te feriu, vá dormir, Polifemo. Então eles conseguem escapar sem destruir Polifemo, sem destruir o gigante. É como você deve viver, sem destruir o seu ego. Mas quem deve estar à frente das suas decisões principais, as mais importantes da sua vida, aquelas que direcionam a sua vida espiritual, é a sua alma, não o seu ego. Hora 9, o retorno. Observe que agora, se na hora 3 ele descia da consciência para a inconsciência, agora ele sai da inconsciência para a consciência. É o retorno. Embora não seja o retorno ao ponto inicial, esta hora 9 é vista como a saída do herói do submundo inferior. Cruza magnanimamente o portal por onde partira. Exemplo: em Roma, quando o exército retornava de uma campanha vitoriosa, ele passava debaixo de um arco construído especialmente para esse evento. Nesse arco do triunfo, eram talhadas cenas das batalhas travadas na guerra. À frente do desfile vinha o general, vitorioso em uma biga ou quadriga. Junto dele, um escravo portando, logo acima da cabeça do general-herói, um diadema de louro, enquanto sussurrava ao ouvido triunfante: lembra-te que és mortal, lembra-te que és mortal. O que o escravo estava lembrando? Tenha humildade. Por maior que tenha sido o seu êxito, aqui, ali ou acolá, nunca se esqueça de permanecer na humildade. Porque, na realidade, na última das interpretações, você não fez aquilo sozinho. Alguém fez junto com você. No caso general, todo o corpo do exército fez a sua parte. Ele definiu a estratégia? Sim, mas a execução também foi bem feita. Então você nunca está sozinho, você nunca realiza nada sozinho. E a humildade é um dos fatores principais para que nós possamos sempre estar prontos a aprender mais e mais e mais. Hora 10, a nova vida. A experiência da jornada muda a visão outrora infantil para uma visão mais abrangente e equilibrada. Exemplo, Ulisses retornando a Ítaca. Antes de falar de Ulisses retornando a Ítaca, como isso toca a nossa alma? Como isso toca a nossa vivência? Você, ao passar por todos os problemas, você passa a ter o reconhecimento dos artefatos, das suas habilidades. E você passa com isso a ter uma outra consciência. Lembra da década pitagórica, 0, 9, 10, o Yoda, que passa, já está um grau acima, você está adquirindo esse grau acima. Então você passa a ver o mundo de uma outra forma, não mais rastejando como a cobra, lembra da Medusa? Mas do alto como Pégasus, cavalo alado. Ulisses ao retornar a Ítaca. Após então 10 anos de batalha, por mais 10 anos cruzando os mares, ele finalmente chega a Ítaca, arrasado, maltrapilho, parecendo um mendigo. E aí um servo reconhece o seu senhor Ulisses, por causa de uma cicatriz que tinha no corpo. Mas ele fala para o servo: não fale nada com ninguém que eu estou aqui. Chame apenas Telêmaco, meu filho. Então Telêmaco vem até o pai e narra que, após Ulisses ter sido dado como morto, os reis da região propuseram a Penélope, rainha, que se casasse com um deles. Mas ela, no seu íntimo, no seu coração, ela sabia que Ulisses não tinha morrido, que ele voltaria um dia para casa. E ela começa a colocar problemas, subterfúgios, escapando sempre do compromisso. E os pretendentes apertando. A última estratégia dela foi tecer um tapete. Segundo ela, quando ela terminasse de tecer esse tapete, ele ia escolher um dos pretendentes para casar com ela. Inteligentemente, ela tecia durante o dia e descosturava à noite. Até que os seus pretendentes entendem, veem o processo e a colocam no ultimátum. Ou você escolhe um de nós, ou nós vamos destruir toda Ítaca, matar todos os habitantes de Ítaca. Nesse momento, então, chega Ulisses, que propõe a Telêmaco que leve, então, a Penélope uma última tentativa, uma última prova pelos quais eles teriam que passar para se tornar noivo dela. Qual era a prova? Era pegar o arco de Ulisses, dobrá-lo, colocar a corda e pegar uma seta, uma flecha, e fazer passar no buraco de 12 machados enfileirados
e atingir o alvo lá no final desse processo. Esse 12 é um número muito simbólico. Também mais frente vamos falar sobre simbologia dos números. Mas não por acaso nós temos 12 meses, 12 signos, 12 tribos de Israel, 12 apóstolos e por aí vai. Mas enfim, então ela propõe e no dia marcado eles estão lá para executar a prova. Aquele que fizesse a prova seria o noivo dela. E todos começam. Alguns mal conseguem curvar o arco, quanto mais colocar a corda. Outros conseguem colocar a corda no arco, mas não conseguem fazer a seta passar pelos 12 buracos dos machados e atingir lá no final o alvo. Então surge Ulisses, parecendo um mendigo, maltrapilho, e pergunta aos senhores presentes: posso tentar? E os presentes então entendem que isso é o momento para dar risada, para curtir com a cara de um pobre coitado que está chegando ali, maltrapilho. É um motivo para eles rirem da desgraça do outro. Então eles falam: pode sim, tenta aí. Se nós não conseguimos, que dirá você, um velho. Então Ulisses se aproxima do arco, pega o seu arco, o dobra com muita facilidade e coloca a corda. Aí alguns já começam a olhar diferente. E ele pega a seta, pega a flecha e faz com que ela passe no buraco dos 12 machados, cumprindo um ciclo e atinja lá no final o alvo. Aí nesse momento ele tira o capuz, escorraçado. E aí quem é? Ulisses. Já combinado com o Telêmaco, nessa hora os guardas prendem todos eles e os executam. Mas o que isso significa? Ulisses demorou 10 anos para aprender a ter humildade. Se ele chegasse em Ítaca, com aquela mesma empáfia que ele teve ao desafiar Poseidon, os deuses, quando disse que não precisaria mais deles, porque era muito inteligente, se ele não tivesse essa jornada que desse a ele essa verdadeiro tesouro, que é a humildade, ele talvez não conseguisse executar esse plano tão bem arquitetado. Bem arquitetado porque ele era inteligente, ele tinha a luz, o fogo, mas para que isso possa acontecer, você tem que estar devidamente harmonizado com seus pensamentos e suas emoções, como se fossem duas colunas que crescem juntas. Razão e emoção são as colunas que sustentam todo o templo, inclusive o nosso templo interior. Hora 11. Resolução ou desfecho. A vida resultante da jornada vivida pelo herói encontra tudo como era antes, contudo é visto e sentido de maneira universalista e natural. Exemplo, já no final da saga dos Hobbits, quando eles retornam à sua terra natal, após salvarem o mundo. Sim, vocês lembram da saga dos Hobbits? Eles salvaram o mundo. A primeira imagem que eles veem ao chegar na sua terra natal é uma senhora varrendo a frente da sua casa. E estão os quatro numa carruagem, numa carroça, melhor dizendo, e dão um sorriso para ela, um sorriso cheio de si, importante. Afinal de contas, acabamos de salvar o mundo, estamos voltando para a nossa terra. Só que aquela senhora não entende por que estão sorrindo daquele jeito. Para ela, estão passeando. E ela ali varrendo o chão da casa dela. Então ela responde esse sorriso tão simpático dos quatro jovens com tipo, vocês estão passeando, não tem mais o que fazer? Não, eu estou varrendo a minha casa. Mal sabe ela que ela só está varrendo a casa dela porque os quatro, junto com seus amigos, salvaram o mundo. Senão ela não estaria mais varrendo a sua casa, porque ela não existiria mais, nem a casa e nem ela. Mas o que adianta, ou o que adiantaria eles tentarem explicar isso para ela? Lembra no nosso bate-papo passado que nós falamos da verdade, que ela deve ser dada aos poucos. A verdade deve ser algo que a pessoa, para quem você está passando, consiga digerir aquilo. Não adianta você vir com algo muito complexo para quem ainda é novo, inexperiente, ou levar algo muito simples para alguém que espera algo mais complexo. A verdade tem que ser dita de acordo com o entendimento do outro. Não adiantaria ela receber esse ensinamento que eles tiveram, porque eles fizeram a jornada do herói, não ela. Só sabe, só conhece a verdadeira essência da jornada do herói aquele que o faz. Nós temos então, hora 12, situação inicial. Este é o retorno ao ponto de partida da saga. Contudo, o herói adquiriu um outro patamar de consciência, subindo em espiral na árvore da vida. Sim, ao voltar ao estado normal, como fizeram os hobbits na hora 11, hora 12, eles percebem que tudo está exatamente igual a quando eles partiram. Só uma coisa mudou, a consciência deles. Porque só vai mudar para os outros quando todos fizerem a jornada do herói. Mas ele fez a jornada do herói. Eles veem a coisa de um outro patamar. Eles estão na segunda década pitagórica, estão um nível acima, são os Pégasos, não são mais as serpentes. Isso só sabe quem cumpre a jornada do herói.
A jornada do herói traz também o símbolo do casamento alquímico, que é o encontro da alma, a princesa, o feminino, com o espírito, o príncipe masculino, que vem resgatar a alma da inércia da matéria, resgatando a si mesmo. É o reconhecimento da identidade espiritual. Sim, espírito e alma são uma coisa só, mas há um momento em que elas se dissociam. A alma vem para a Terra ou para outro orbe, cumprir essa jornada do herói, adquirir conhecimentos, adquirir a sua maturidade, depois ela volta e se junta no casamento alquímico, naquilo que nós chamamos de alma gêmea. Alma gêmea é esse casamento do espírito com a parte dele que se desgrudou dele, chamada por nós de alma. É o que ocorre no casamento alquímico. Isso é o que nos dá consciência do todo, o retorno à casa do Pai. Então o casamento alquímico está presente aqui. Então o mito do herói nos fala sobre valores psicológicos, metáforas, símbolos, arquétipos que são símbolos muito especiais. Nos fala da metafísica e nos apresenta dois caminhos. O caminho A, a aceitação, que nos conduz à espiritualidade e não apenas à religiosidade. Nos conduz à voz interior, nos apresenta a voz interior, que é o nosso mestre interior. Aí nós passamos a pensar por nós mesmos e não pensar por dogmas, alguém pensa por nós. Aí você cumpre a jornada do herói, você tem a iluminação. Você não cumpre a jornada do herói, você tem a procrastinação, você continua preso, marcando o passo no mesmo lugar e achando que está indo para algum lugar. Mas não, você apenas dá a volta. Como nós aprendemos aqui em Roda de Sansara, fica preso nelas, porque a sua ação ainda gera uma reação também negativa. Mas quando a sua ação for tão perfeita que ela deixa de ser Karma para ser Dharma, novamente, os cabelos da Medusa e o Pégaso, você consegue sair desse esquema apresentado na Roda de Sansara. Você só reencarnaria aqui por opção para ajudar os próximos. Essa é a jornada do herói. Temos aqui uma bibliografia que é bastante interessante. E chegamos ao final de mais esse encontro. Pedindo a você que, se você gostou da nossa apresentação, se você curte essa busca interior que nós propomos, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, faça as suas perguntas, as suas observações também são sempre bem-vindas para direcionar as nossas próximas palestras, nossos próximos encontros, como seriam, ok? Profunda gratidão a todos que ficaram até aqui. Eu os saúdo mais uma vez. Namastê.